Em, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite gentil que me foi formulado pelos amigos Belmiro Alves e Marluce Ferreira para participar do programa realizado por ambos, intitulado Novos Tempos. Muito importante essa iniciativa, porque quanto mais levamos ao público em geral conhecimentos que possibilitem uma reflexão mais profunda sobre a vida, ajuda, contribui bastante para a mudança de mentalidade tão necessária nos dias que correm para que o indivíduo, como pessoa, possa descortinar ou desabrochar uma forma de se relacionar consigo, com a vida, com o outro, mais suave, mais tranquila, mais aberta, mais confiante, como também contribuir, através dessas mudanças pessoais, para uma sociedade mais justa, mais acolhedora e realmente humana. Bom, em relação à pergunta a respeito da depressão, aqui atribuir o incremento dos quadros depressivos, que quadros depressivos nós temos de diferentes tipos, né? Em termos de, por exemplo, psicopatologia, né? São diferentes classificações dos quadros que se enquadram nos chamados transtornos afetivos ou do humor. Por que vem se intensificando? E vem realmente se intensificando. Por exemplo, a depressão, ela cresce no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? E cresce bastante, né? Segundo também a OMS, há cerca de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo. E o Brasil tem a maior prevalência na América Latina, né? Além disso, é bom também a gente frisar que o Brasil é o país com maior prevalência de ansiosos no mundo, ou seja, 9,3% da população brasileira é de ansiosos. Então, aquela ideia do país com uma população arejada, leve, tranquila, né, não é bem verdadeira, né? Porque nós somos campeões de ansiosos no mundo. Bom, em relação à depressão, por que vem se intensificando? A primeira coisa que se poderia pensar é que, do ponto de vista genético, estaria piorando, né? A carga genética. Mas não é por aí, não é o fator genético o fator principal. Porque nós podemos, digamos, do ponto de vista genético, ter a predisposição para essa ou aquela patologia em termos de possibilidade, não fatalidade, né? Na maioria dos casos, em termos de possibilidade. Mas são os fatores epigenéticos que vão determinar realmente se aquele gene vai ser ativado ou não, né? Ou se um determinado gene que foi ativado, ele vai ser desativado, né? Então, o que são fatores epigenéticos? É tudo aquilo que está vinculado à vida da pessoa, meio ambiente, estilo de vida, e no estilo de vida, alimentação, como ele pensa, como lida com a vida, como se relaciona com a vida, com as pessoas. Então, os fatores epigenéticos é aquele que formam o entorno da vida do indivíduo e também a sua vida psíquica, é o seu estilo de vida. Então, esses fatores são os fatores principais, né? E o que vem, pelo menos do ponto de vista assim, muitas pesquisas, o que vem colaborando muito para o incremento
da depressão é o estilo de vida, né? Desde que entramos na chamada era industrial, tem predominado a necessidade de, eh, de sobreviver, né? De ganhar a vida. E com isso, de ser eficiente, de ser competitivo e de conseguir superar os demais, né? Os competidores, os outros competidores, porque senão se fica para trás, né? E aí isso tem feito com que a população mundial, de uma forma geral, né, ela tenha canalizado seus esforços para esse campo. E aí outros que são importantes também ficaram muito para trás, como, por exemplo, os valores éticos, os valores morais, foram sendo relegados a um segundo plano. Porque para sobreviver, eu tenho que competir. Para competir, eu tenho que usar as armas à minha disposição. Eu tenho que utilizar de estratégias que muitas vezes nem são tão éticas assim. Mas do jeito como a sociedade ela foi se configurando, e é como ela se apresenta na atualidade, e isso é o que predomina. Eu tenho que sobreviver de qualquer jeito, eu não tenho só que sobreviver. Eu tenho que mostrar que sou capaz, eficiente, né? Eu tenho que conquistar de qualquer jeito meu espaço, meu lugar sob o sol, né? Então isso não vem como decorrência natural de uma busca. Muita energia é colocada ainda. E aí foi se esvaziando outras áreas que são importantes, né? Por exemplo, o sentido maior da vida, ou seja, qual o meu papel na vida, ele foi sendo substituído pela questão da sobrevivência, ou seja, é importante que eu sobreviva. Vocês vejam como é que os pais ainda hoje, eles educam os filhos para sobreviver. E o que é sobreviver? É você se preparar para ter uma profissão, né? E aí, os outros elementos que antes tinham uma importância talvez até semelhante ou maior, foram sendo colocados de lado, né? E aí a gente vê uma sociedade cada vez mais egocêntrica, cada vez mais com indivíduos centrados em si mesmo, nas suas necessidades, e aí o outro, a conexão com o outro vai perdendo espaço. Como nós precisamos do outro para a gente poder viver bem, né, no sentido do relacionamento, no sentido dos valores humanos, né, mais nobres, né, muita coisa foi ficando perdida. E aí o ser humano foi ficando perdido nisso. E aí foi surgindo um vazio enorme. E esse vazio, né, faz com que se tente preenchê-lo com qualquer coisa, né, com qualquer coisa. E aí se desilude com muita facilidade, né? E se desiludindo, consequentemente, a pessoa começa a achar a vida difícil, a vida muito pesada, né? A vida sem sentido, porque não há, no contexto do mundo interior dessa pessoa, um sentido maior para a vida a não ser sobreviver. E dentro do aspecto sobreviver, conquistar a admiração e o respeito dos outros, né? E aí, com relação a isso, né? É distúrbio orgânico, é distúrbio psicoafetivo. Ora, não, a gente pode dizer, né, que o psiquismo ele não está dissociado do corpo, assim como o corpo ele não está dissociado do psiquismo, né? Ele tanto é um distúrbio orgânico como ele é um distúrbio psicoafetivo e espiritual. Por que espiritual? Porque nós sabemos, pelo conhecimento espírita, que nós somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência material, né? Então, o nosso substrato é espiritual. Mas esse substrato espiritual tanto influi sobre a matéria como sofre a influência da matéria.
Mas não é propriamente a matéria, ou seja, o corpo físico, que vai nos levando à depressão ou à ansiedade. É principalmente, né, o contexto, é, o contexto que se refere ao estilo de vida, a forma como pensamos, nossos conteúdos inconscientes, né? Nossa história de vida. E quando eu me refiro à história de vida, eu me reporto à nossa infância, ao nascimento, parto, ao período de vida intrauterino, né? E aos períodos que antecederam a entrada, né, na vida física atual, ou seja, vidas anteriores, tanto no espaço extrafísico como em uma outra personalidade, uma outra vivência, uma outra vida física. Porque quando se fala em vida passada, normalmente se pensa em vidas físicas. Mas a gente também teve experiência no espaço extrafísico. E a gente pode ter tido também, ter vivenciado situações traumáticas, dolorosas, né, no espaço extrafísico. E essas terminaram se consolidando como sendo núcleos traumáticos que a gente transportou para as vivências seguintes ou para a vivência atual, né? Então, o que fazer em relação... E aí, antes de entrar nesse aspecto, eu gostaria de acrescentar o seguinte. Normalmente, aquilo que se chama de processo genético, carga genética, a gente, analisando do ponto de vista espírita, se configura como sendo também material que vem conosco de vidas passadas, né? E que faz com que estabeleçamos sintonia com pais que podem proporcionar, né, a carga genética favorável à expressão daqueles núcleos doentios para que nós nos tratemos, né? Porque uma vida física ela pode se configurar perfeitamente como sendo um tratamento para que a gente se libere de uma carga disfuncional em nosso corpo espiritual, em nossa estrutura psicoenergética e espiritual. E aí a gente vem, né, e são aquelas, por exemplo, depressões chamadas endógenas, ou seja, elas estão configuradas na carga genética. Nós, como espíritos, trouxemos aquilo dali, né? E o propósito disso é para que a gente se trate, né? Aquilo possa vir à tona e a gente tenha a possibilidade não somente de drenar aquelas energias contidas no núcleo disfuncional, núcleo inconsciente, como a gente também possa reconfigurar os padrões, as vivências relacionadas àquele núcleo. E com isso a gente poder superar a dificuldade, né? Como é que a gente vai, por exemplo, sair de uma situação desse tipo, patológica, de uma situação de doença, né? Alguns processos desses, talvez a maioria, nós conseguimos vencê-los no espaço mesmo da vida atual. Alguns outros, e dependendo também das nossas características de personalidade, nós vamos precisar, às vezes, de mais de uma existência para superar aquele processo doentio, doloroso, que carregamos, talvez, até de um tempo maior, né? Antecedente a esse que nós estamos vivendo hoje. Mas, na maioria das vezes, não, né? Nós temos a possibilidade de nos libertar de processos assim na atual existência. Alguns nós vamos sair deles num tempo menor, outros num tempo maior, mas
O que é que se pode fazer em relação a isso? A primeira coisa se eu estou sofrendo com um quadro depressivo, é buscar ajuda, né? É buscar ajuda, é buscar psicoterapia. A psicoterapia, ela é um trabalho que é feito por psicólogos, por médicos, né, psiquiatras, que foram treinados em alguma abordagem psicológica, né? Por exemplo, eu sou médico, psiquiatra e sou psicoterapeuta também. E trabalho atualmente com a abordagem transpessoal. E o que é que faz a psicoterapia? Ajuda a pessoa a perceber, a partir do sofrimento atual, os núcleos, os padrões de personalidade, os sistemas de crença, né? Os padrões de personalidade e os núcleos inconscientes que alicerçam aquele comportamento. Esse comportamento ou essas emoções disfuncionais que produzem sofrimento. Então, a psicoterapia é importante. Se o processo depressivo ele for muito intenso, né, causando um sofrimento intenso, aí o tratamento psiquiátrico conjunto, né, para, através dos medicamentos, a pessoa experimentar um alívio, uma modificação naquele quadro, né? Ou ela ter uma melhora. Aí as pessoas dizem, mas é uma melhora química. Sim, é uma melhora química, assim como você quando está com uma cólica renal e você toma um analgésico potente, a cólica renal, com 40 minutos, né, ela vai cessando. E que alívio, né? Quem já sentiu uma cólica renal sabe como é maravilhoso tomar um analgésico, porque aquilo vai cessando, até cessar, né? E dá tempo para que a pessoa vá pesquisar, né? E até entender o que é que está causando a cólica renal, e aí poder atuar na origem dela, né? Então, esse tratamento, né, mesmo que seja considerado paliativo, ele é fundamental para aliviar a dor, a hemorragia psíquica, enquanto a pessoa, através da psicoterapia, busca compreender as motivações profundas, né, que possibilitam aquele adoecimento. Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto importante que vem sendo estimulado pelas organizações psiquiátricas, pela OMS, né? Pela medicina de uma forma geral, é o indivíduo cultivar a sua espiritualidade, né? É óbvio, aqueles que se atrelam a alguma forma de espiritualidade, que pode ser vinculada a uma religião ou não, né? Os espíritas, né, cultivarem o espiritismo, cultivarem a solidariedade, a caridade, né, e da mesma forma aquele que é vinculado a uma religião protestante ou católica, ou qualquer que seja a religião, cultivar uma espiritualidade, porque através da espiritualidade ou através da religião, ele está buscando resgatar os valores humanos mais nobres, né? Ele está buscando resgatar a conexão com Deus, né? Através da espiritualidade, ele vai buscando estabelecer uma compreensão do que se passa, do que internamente, né, o leva a reagir daquela forma, de maneira depressiva. Com a religião, ele vai buscando o sentido e o significado para a sua vida, né? Então ele vai dando um embasamento de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, à medida em que se integra, né, ele vai percebendo como ajuda, né, a interação com pessoas que pensam de maneira semelhante, né, as discussões, conversas, estudos de natureza espiritual, como vai renovando o processo mental, como a oração vai imprimindo um novo padrão vibratório à sua mente e como a prática da caridade
vai descortinando uma nova ambiência psíquica, afetiva, emocional, né? E aí ele vai saindo gradativamente dessa situação. Nunca mais vai voltar a ter aquilo? Provavelmente vai voltar, né? Porque a gente não vence um processo patológico de uma só vez. Na maioria dos casos, não. A gente vai vencendo, né, na medida em que a gente experiencia aquela situação. Porque se eu fiquei deprimido, por exemplo, é porque tem algo lá dentro de insatisfação, tem algo lá dentro vinculado à raiva, talvez a medos, tem algum núcleo profundo, talvez de abandono, talvez de rejeição, né? Ou de injustiçamento, lá nas camadas do meu inconsciente que precisam ser resolvidas. E geralmente não é só da vida atual, tem a ver também com processos mais antigos. Eu tenho que recordar os processos de vidas passadas? Não necessariamente. Não é? Se eu conseguir recordar, reviver através de uma ajuda psicoterápica, né, pode talvez até abreviar esse tempo de tratamento. Mas não necessariamente. Eu posso ir vencendo pela percepção daquilo que atualmente serve como substrato para o adoecimento. E na medida em que eu aprendo a mudar, eu aprendo a reeducar minha mente, eu aprendo a estabelecer um padrão vibratório de pensamentos, de imaginação, de sentimentos mais elevados, é óbvio que eu vou mudando de patamar. Isso vai me auxiliar a sair do processo patológico. Então, vocês estão percebendo que não é para que a pessoa se trabalhe realmente, né? Não é só, digamos assim, fazer isso ou fazer aquilo. São diferentes fatores, né, que muitas vezes precisa se recorrer para se conquistar a melhora e depois a superação. Né? Superação significa compreensão e transformação. Porque quando a gente compreende aquilo que a gente viveu, que motivou aquele sofrimento, primeiro não há mais medo de voltar a sofrer. Né? Mesmo que a gente volte a alguma coisa daquele tipo de sofrimento. Não volta, quando a gente compreende, não volta mais do jeito como era antes. Né? Então não há mais medo, absolutamente não há mais medo que aquilo volte, porque a gente já sabe que é. Né? A gente já é capaz de acolher e se colocar disponível para aprender também através daquilo que a gente está vivenciando, seja agradável ou seja desagradável. Né? E isso implica na percepção e na conscientização de que a vida é um grande processo didático, né? Para que a gente tanto vá aprendendo a viver, como a gente vá aprendendo sobre a gente mesmo. Né? E quanto mais a gente compreende isso, é claro que a gente vai se colocar como aprendiz. Se colocar como aprendiz é a mesma coisa que a gente dizer, Senhor, né? Estou aqui disponível para o aprendizado que julgares necessário. Né? Dá-me o que for preciso para que eu não somente aprenda, mas desabroche as virtudes, os verdadeiros valores, aquilo que me fará estabelecer uma conexão mais profunda contigo. Porque, por enquanto, o que a gente está fazendo é pedir a Ele que livre a gente de qualquer coisa que seja diferente do que a gente deseja. Né? E a vida não está aí para obedecer a gente, nem Deus está aí para ser servo da gente. Né? Deus está já dentro da gente, na essência da gente, através do nosso núcleo central, que é o Deus imanente, né? Ou o eu superior da psicologia transpessoal, a essência, ou o reino de Deus dentro de nós, de que nos falou Jesus. Né? Então, se ele está em nós,
O que é que nós precisamos fazer? Aprender a acessá-lo. Então, aprender a acessá-lo não é a gente ficar olhando para o céu, pedindo para o céu que faça alguma coisa para a gente. É a gente descobrir os meios de fazer com que nossa camada de superfície, o ego, a parte racional, né, desenvolvendo humildade, mais acolhimento, amorosidade consigo mesma, consiga ir navegando pela substância do inconsciente, limpando esse inconsciente através da percepção lúcida dos seus conteúdos para transformá-los e a partir daí conectar-se com essa luz interior. E aí quando o ego, camada de superfície, se conectar com a essência, o eu superior, o reino de Deus que está lá dentro, né, a camada de superfície ela se transformará na veste nupcial de que nos falou Jesus. Em lugar de ser essa armadura pesada que é hoje, né, ela se transforma numa vestimenta transparente através da qual o reino de Deus brilhará, refulgirá e se expressará através dela. Nesse ponto, aí nós estaremos como Paulo de Tarso, que dizia: já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. Né? Estamos aprendendo para um dia chegar a isso, porque por enquanto ainda estamos ocupados em fazer com que a vida cumpra as nossas vontades. E não é por aí. Né? É a gente aprender que a gente está aqui, né, para fazer a vontade de Deus. Né? E fazer a vontade de Deus é nos colocarmos como aprendizes realmente na jornada da vida. Então, um grande abraço a todos. Agradeço ao Belmiro, a Marluce, pela confiança, pela oportunidade de estar com vocês e espero que essas reflexões elas sejam úteis para cada um que estiver participando, estiver ouvindo, estiver assistindo. Então, um grande abraço, saúde e paz.